O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino badalando à noite dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Como Cristo fora o chefe invisível de seu povo ao ser tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias perdurou um massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas por ordem especial do rei estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade nem sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos. Por toda a França a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Saldo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? O vídeo de hoje é sobre a besta que sobe do abismo. É sabido de todos os que estudam as profecias de Apocalipse que a primeira besta de Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar, nós chamamos de a primeira besta, ali simbolizando o papado. E Apocalipse 13, verso 11, ali tem a segunda besta, a que sobe da terra, ali representando os Estados Unidos. Também em Apocalipse capítulo 17 fala da besta que era e não é, mas que aparecerá, ali representando também o papado. Mas eu quero falar agora da besta, como eu já disse, que sobe do abismo. Vou chamar de a terceira besta do Apocalipse, que a primeira representa o papado, a segunda representa os Estados Unidos, e esta uma que sobe do abismo, a terceira besta do Apocalipse, vou falar dessa forma. Se encontra em Apocalipse capítulo 11 e o verso 7, que diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará tirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui falando, esse capítulo aqui fala sobre das 2 testemunhas. Já postei um vídeo sobre esse assunto, fala claramente quem é a 2 testemunhas, que é o Velho e o Novo Testamento. E a besta que ia subir do abismo ia fazer guerra contra as 2 testemunhas, ia matar, ou seja, ia queimar a Bíblia em praça pública, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, por ser uma Sodoma moderna. Pelo devido fato, foi a nação que fez o contrato civil, ou seja, 2 pessoas se unir apenas por contrato, não por casamento, mas por contrato. E de certo tempo, se gostar uma da outra, fazia mais contrato, ou até depois de se casar. Então isto é uma Sodoma. E também como Egito,
Nessa cidade era também como Egito. Pelo devido fato, foi apresentado o ateísmo em Paris, no tempo da Revolução e reinado do terror da França. E também onde o seu Senhor foi crucificado. É sabido de muitos que estudam sobre o massacre de São Bartolomeu. Foi na França, em Paris. Foram mortos de 70 mil protestantes da legítima flor da nação. Os irmãos que querem entender mais sobre a besta que sobe do abismo, é só ler aqui no livro O Grande Conflito, no capítulo. O capítulo é a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Vou ver aqui o número do capítulo. O capítulo 15 do O Grande Conflito. Então aqui eu vou ler sobre detalhes, mais um pouquinho sobre a besta que sobe do abismo. Na página 273. A besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunharam o mundo. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado. E em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos. E anúncios afichados visivelmente nos cemitérios declarava ser a morte um sono eterno. Neste período da Revolução Francesa e reinado do terror na França, o culto à divindade foi substituído ao culto, veja, depois que a França renunciou ao culto do Deus vivo, o alto e sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até tecer ela a idolatria degradante, pelo culto da deusa da razão, na presença de uma mulher dissoluta, e isto na Assembleia Representativa da Nação, e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Disse o orador que apresentou o culto da razão. Legisladores, o fanatismo foi substituído pela razão. Seus turvos olhos não poderiam suportar o brilho da luz. Neste dia, imenso público se congregou sobre aquelas abóbodas góticas que, pela primeira vez, fizeram ecoar a verdade. Ali, os franceses celebraram o único culto verdadeiro, o da liberdade, o da razão. Ali, formulamos votos de prosperidade, as armas da república. Ali, abandonamos ídolos inanimados para seguir a razão, esta imagem animada, a obra-prima da natureza. Esta imagem animada, que era, como nós vimos aqui, uma mulher ímpia, dissoluta na presença da Assembleia Legislativa da Nação. Então, esta mulher representando
a imagem prima da natureza, ou seja, uma adoração à natureza, uma adoração a Deus da razão, ou seja, também uma adoração à Mãe Terra. Nós sabemos que o decreto dominical, que é o sinal da besta, virá muito em breve. E nós sabemos também que o acordo sobre mudanças climáticas, que a França, o Papado e os Estados Unidos estão convocando todos os países. E agora, no dia 22 de abril, no dia 22 de abril, o dia da Mãe Terra, no dia da natureza, uma adoração à Mãe Terra, uma deusa pagã. Nesse dia foi assinado o acordo, ou seja, mais avançado, porque na COP21, lá na França, em 2015, foi aceito, e agora, 22 de abril, foi assinado por, se eu não me engano, por 150 e poucos países. Portanto, o que eu quero declarar é o seguinte: é por isso que existem 3 nações que estão empenhadas na frente deste acordo climático. Uma delas é o Vaticano, Papado. Outra é os Estados Unidos e outra é a França. A França sendo a líder sobre o acordo do clima. As 3 bestas de Apocalipse se preparando para estabelecer no mundo a nova ordem mundial. Está se preparando para colocar o selo da besta, que é o decreto dominical. E é por isso que a França, ela está na frente deste acordo climático, porque ela está na profecia de Apocalipse capítulo 11 e o verso 7, como a besta que sobe do abismo. Se cumpriu claramente essa profecia na Revolução e Reinado do Terror. E agora, como é uma nação que apresentou o ateísmo, a adoração ao paganismo, à natureza, não era por menos que ela não deveria ser a líder sobre as mudanças climáticas. Que a Mãe Terra é uma deusa pagã, adoração pelos pagãos que não adora o Deus do céu. Então, que Deus abençoe a todos. Mais uma verdade ser programada no canal Profecias Finais. Que Deus abençoe você, a todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Hoje, pessoas ao redor do mundo observam o Dia da Terra. Espera-se que os líderes de mais de 100 países, inclusive dos Estados Unidos, que estão reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York, assinem o Acordo de Paris, um novo acordo global que busca combater os efeitos das mudanças climáticas. Devemos todos aproveitar esse momento decisivo para construir um futuro de energia limpa, resistente às mudanças de clima, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Feliz Dia da Terra!